tem um estudo que eu vi recentemente muito interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, que ele aponta o seguinte, que a má administração, ela causa mais prejuízo para o cidadão do que a roubo, que político que desvia dinheiro, desvia verba, qualquer coisa do tipo. Inclusive, nós fizemos várias reuniões com deputados que eles chegavam a perder 80% das respostas que chegavam no WhatsApp. Você imagina, 80%, queira ou não, é praticamente 80% dos eleitores deles não respondidos. O eleitor entrava em contato e não tinha resposta nenhuma. Isso, 80% perdia. No dia do aniversário do eleitor, ele recebe uma mensagem de aniversário com o áudio com a voz daquele candidato. Olha a E proximidade. sem ele precisar ficar gravando, né? Não, Vai exatamente. falar o nome do cara, tudo Aí com a foto. ela simplesmente busca no banco ver quem tá fazendo aniversário no dia e envia um áudio dando os parabéns com a voz do candidato. Um cliente nosso que já usa essa ferramenta, ele falou: Carlos, o sistema não tá funcional. Teve acabou de vir uma atualização no Transfere Gov que 11h20 da manhã, agora é 1h da tarde e não notificou pra mim. Eu falei: realmente, então preciso dar uma verificada. A nossa notificação tinha chegado pra ele na quarta-feira, 48 horas antes, a mesma notificação. Caraca. 48 horas antes chegou no nosso, via API, e no Transfere Gov 48 horas depois. Vamos dizer que eu sou o candidato, tá? E eu quero saber não só o que os meus concorrentes estão falando, mas o que estão falando de mim. Principalmente isso, na verdade. Pra mim é importante. Vai que viralizou alguma fake news. Exatamente. A ferramenta também faz isso? Qualquer menção que tiver em qualquer rede social. Olha que Qualquer menção. muita gente acha que político não trabalha. Cara, não tô aqui para defender político nenhum, mas assim, tendo passado um tempo em Brasília, o político não para, cara. Não o cara dorme, tá né? sempre trabalhando. O cara não tá trabalhando, ele tá no churrasco. Cara, ele tá trabalhando, ele tá fazendo campanha, ou ele tá tentando arrumar voto, ou tá tentando convencer alguém de alguma coisa. O cidadão. Tá ouvindo o cidadão, cara. Ele não para. E sabe o que o cliente falou? Cara, não é nem questão disso. Ele falou: o melhor de tudo é o quê? Não perde o humor, não fica estressado, e eu consigo ter métrica. Não vai te processar. E eu não consigo ter métrica. Ele falou: eu consigo ter métrica, eu preciso saber o tempo de atendimento, como está o nível de satisfação das pessoas, sabe? Então é um negócio assim, excelente. Agora imagine isso para órgão público, onde praticamente dificilmente tem essa estrutura para ser Não tipo tem, de cara. atendimento. Não tem, né? Não tem. Ano eleitoral. Enquanto tem candidatos se preparando para distribuir santinho em esquina, tem outros usando a inteligência artificial para criar o seu próprio clone digital. Não, isso não é Black Mirror, a gente está em 2026. Os caras com quem eu vou conversar hoje criaram um sistema que transforma a forma como você faz campanha. Imagina, um clone digital seu que responde a leitores 24 horas por dia com a sua personalidade, a sua ideologia, os seus valores, a sua ética, seja ela qual for. No aniversário do eleitor, ele recebe um áudio com a sua voz falando o nome dele sem você precisar gravar nada. Mas vai muito além. Monitoramento em tempo real de tudo que falam de você nas redes. Alerta instantâneo de fake news. Análise SWOT automática dos seus concorrentes. E um dado que me assustou aqui, os deputados perdem 80% das mensagens que recebem no WhatsApp. 80% de eleitores ignorados. Enquanto isso, os municípios perdem emendas parlamentares porque a notificação do governo chegou atrasada. A ferramenta deles avisa em tempo real. Fica até o final, porque se você é candidato ou trabalha com política, vai entender porque quem não usar inteligência artificial nessa eleição vai ficar para trás. E o seu concorrente, meu amigo, pode ter certeza que já está usando. Está começando o IA Todo Dia. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial, sabe? Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, insiders e outsiders. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou seu host, Diego Sommer, e esse aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. Hoje, um programinha de entrevista em estúdio
com meus camaradas da Gênia e a gente vai falar sobre um assunto que vai estar muito em voga esse ano, que é política, mas assim, a gente não quer gerar um debate, a gente não quer gerar paixões e muito menos polêmica, por isso que o nosso objetivo hoje é só definir quem é melhor, Lula ou Bolsonaro. Mentira, galera, calma, brincadeira. Como vocês estão? Tudo bem, Opa, Carlos? tudo Tudo bem, ótimo, Henrique? e você, Sejam joia? bem-vindos novamente, Carlos. Você já é figura carimbada aqui, cara. É um prazer receber vocês. Para quem não conhece, o Carlos e o Henrique trabalham na Gênia. O Henrique é a primeira vez aqui, né, Henrique? Exato. Exatamente. Você quer falar um pouquinho da tua história, cara? Você já trabalhou, né? Vamos dar um contexto aí para o pessoal, para os políticos ou candidatos que talvez estejam nos ouvindo. Qual a tua experiência com o setor público? Com os políticos e os gestores públicos, né? Eu já trabalho com gestão pública desde 1992, né? Então eu tenho uma longa trajetória, já fui servidor, já pedi exoneração e fiquei na iniciativa privada, já prestei consultorias em municípios, já exerci cargos, né, de gestão, mesmo a convite no governo, fora do período de concursado, enfim. E hoje acompanho o Carlos aí nesse desafio junto com a Gênia para que a gente possa desenvolver justamente ferramentas e soluções para as dores comuns que a gente cansou de identificar na gestão pública em especial. Carlos, então me diz, cara, eu vou começar com uma pergunta um pouco mais já para calibrar a nossa entrevista Perfeito. aqui. Como que a inteligência artificial, afinal, esse é um programa sobre inteligência artificial, não é mesmo? Exato. Como que a IA pode ajudar um deputado ou um candidato agora nessas próximas eleições que a gente vai ter? Qual a melhor forma que ele pode usar a IA? O que você sugere? Entendi. Na verdade, assim, são várias, né? Nesse produto... Tá. Vamos lá. Senta aqui. Pode ir de novo já, né? É só continuar, né? Só dar uma respirada Tá. e taca a ficha. Bom, enfim, tem várias formas de ajudar, né? Porém, nesse ano em específico, nós temos algumas ferramentas que desenvolvemos justamente para esse período de campanha, para ajudar no período de pré-campanha e durante a campanha. E essas mesmas ferramentas podem ser usadas também durante o mandato, né? Mas o foco agora inicial com essa ferramenta específica, uma que nós estamos lançando, é justamente esse de campanha, que ele ajuda não só a parte do atendimento via WhatsApp, via Instagram. Inclusive, nós fizemos várias reuniões com deputados que eles chegavam a perder 80% das respostas que chegavam no WhatsApp. Você imagina, 80%, queira ou não, é praticamente 80% dos eleitores deles não respondidos. O eleitor entrava em contato e não tinha resposta nenhuma. Isso, 80% perdia. É muita coisa, né? Aí, além disso, não só a parte de atendimento, toda a parte de gestão de demandas, a nossa tem uma IA aqui, ela consegue atender, já direciona para os setores certos. E o principal, temos uma ferramenta também, junto e acoplada, que ela consegue monitorar os concorrentes dele. Em todas as redes sociais, desde YouTube, X, Instagram, Facebook, até Reclame Aqui. Aqui Reclame Aqui é difícil, mas ela também monitora. E nisso consegue dar uma análise SWOT também, entendeu? E consegue lançar estratégias baseado. Isso não é ilegal? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Não, porque... Mas parece legal, Não. cara, porque, caraca, o cara que faz isso, ele vai estar muito na frente de outro candidato. Totalmente. E o legal é que, assim, e pouca gente ainda conhece dessa ferramenta, né, Henrique? A gente começa a conversar com o pessoal, eles desconhecem, na verdade, né? Sem dúvida nenhuma. E uma grande vantagem, como o Carlos comentou aqui, é a análise SWOT. Porque a partir do momento que você também coleta essas informações, quando você identifica as fraquezas, as oportunidades e aquilo que o teu concorrente especialmente está explorando, que a tua campanha ainda não está atenta, ele consegue trazer sugestões para um novo direcionamento. Ele não assume a campanha do candidato, mas ele consegue trazer para ele mais inteligência e assertividade no desenvolvimento dos rumos da meta que ele pretende alcançar. Vocês, eu imagino que vai ser a primeira eleição Sim. que vai ter esse tipo de ferramenta disponível, né? Sim, exatamente. E vocês se basearam... Como que vocês criaram essa ferramenta? Eu queria entender, assim, o processo de criação. Beleza, vocês pegaram... Vamos analisar essa outra eleição, como foi, ou... Enfim. Na verdade, foi demandas que foram pedidas para a gente durante esse período. Reunimos com vários deputados, inclusive candidatos, e cada um pediu uma coisa diferente. Aí a gente falou, opa, por que então a gente desenvolve uma ferramenta nossa com tudo isso, né? Aí, claro que surgiu algumas outras ideias que a gente foi comprando, igual essa análise SWOT mesmo, essa análise de concorrente. Eles queriam, às vezes, monitorar um portal apenas. Mas não, a gente tem ferramenta que consegue monitorar todas as redes sociais, né? Isso
não, igual você perguntou, não é nada, assim, ilegal, né? São dados que estão abertos em rede social, que você pode metrificar qualquer concorrente de qualquer segmento, e, queira ou não, um cargo público também é um concorrente, então, Perfeito, tá perfeito. entendendo, né? Então, é basicamente uma ferramenta para gerir a campanha Gerir a campanha. do candidato. Exato. Trazendo efetivamente a tecnologia para a política, né? A gente tem que imaginar o seguinte, não tem como hoje, com a tecnologia que nós estamos vivendo, com a inteligência artificial já chutando a porta, né? Nem batendo a nossa porta, Exatamente. você continuar fazendo uma política à base de santinho. Ecologicamente e com um resultado efetivo, né? A efetividade não existe nesse sentido. Então, hoje em dia, você consegue fazer com que a sua voz chegue a todos os seus potenciais eleitores e eles também passem a te conhecer de uma forma muito mais direta e muito mais simplificada. Ao mesmo tempo que a campanha que a gente sempre assistiu até hoje, ela causa uma barreira entre o eleitor e o candidato. O eleitor consegue enxergar alguma coisa do candidato, mas jamais é ouvido por ele. E isso hoje acabou. É um debate entre os dois ali. Existe uma possibilidade hoje, eu imagino que vocês ofereçam isso dentro dessa ferramenta de gestão, que é basicamente de clonar a personalidade de uma pessoa, né? Vamos dizer Total. assim. É. Então, o candidato, ele poderia, de alguma forma, botar os seus valores, a sua ética, a sua personalidade de alguma maneira, porque hoje você pode, sei lá, baixar os dados da sua rede social e alimentar uma IA, né? A gente Exato. entrevistou recentemente o Fábio Scabene, ele criou um clone digital dele, digamos assim, Aham. foi legal pra caramba, e eu já estou imaginando o candidato, não importa a ideologia, o lado dele, ele Claro, pode exato. se clonar, botar os seus valores ali, e aí ele pode, né, a partir desse momento, estar disponível dentro de um WhatsApp ou de um Instagram, e o eleitor, ele vai fazer perguntas ou tirar dúvidas e vai ser o cara que está ali, né? Exatamente. Ele se sente, como fala, acolhido, respondido na hora. Responde. E não só isso, a gente consegue fazer de uma forma também que no dia do aniversário do eleitor ele recebe uma mensagem de aniversário com o áudio, com a voz daquele candidato. Olha a E proximidade. sem ele precisar ficar gravando, né? Não, Vai exatamente. falar o nome do cara, tudo com Aí a voz ela simplesmente busca no banco, vê quem tá fazendo aniversário no dia e e envia um áudio dando os parabéns com a voz do candidato, né? Cara, isso faz toda a diferença. Eu tive uma experiência, eu trabalhei em Brasília por 7 anos. Às vezes muitos ouvintes, quando a gente fala de política no programa, vai dizer, o que você entende de política? Cara, eu trabalhei como assessor parlamentar em Brasília por 7 anos. Então, assim, alguma experiência eu tenho de conhecer esse mundo, né? Uhum. E esse contato que vocês conseguem fornecer com essa ferramenta do político poder fazer esse contato, isso faz toda a diferença, cara. Mas total, né? Porque, principalmente quando ele é respondido rápido, né? Exato. Inclusive, a gente com isso consegue contribuir também para uma melhor qualidade do candidato, do político em si. Porque, veja bem, hoje, como existe essa possibilidade da gente clonar, né? A gente sabe que a partir do momento que isso existir, ele vai ter uma série de acessos à sua rede. E não só de cidadãos, eleitores, querendo conhecer mais de propostas, enfim, mas também haters, concorrentes. Então, o sistema ele também consegue, além de fazer um controle de determinadas mensagens para que isso aqui não viralize, ele também consegue acompanhar com um banco de dados onde as respostas são técnicas, objetivas, também aquilo que o candidato, vamos supor que já é um candidato que já exerceu um cargo, ele tem uma trajetória no setor público, e essa trajetória vai virar o avalizador dele nesse processo. Então, quando ele for questionado, as respostas não precisam ser respostas fantasiosas. Podem ser Métricas, certeiras né? naquilo Tem que efetivamente ele métricas, né? fez. Exatamente. Perfeito, cara. E vamos dizer que eu sou o candidato, tá? E eu quero saber não só o que os meus concorrentes estão falando, mas o que estão falando de mim. Principalmente isso, na verdade. Para mim é importante. É. Vai que viralizou alguma fake news. Exatamente. A ferramenta também faz isso? Qualquer menção que tiver em qualquer rede social. Olha que legal. Qualquer menção. Tempo real. Tempo real. Eu recebo um alerta ali que... Exato. Aí dá para ser configurado quando é uma menção muito crítica e aí já identifica e já notifica via WhatsApp o responsável. Legal. Entendeu? E isso consegue ter uma agilidade muito maior, né? O tempo-resposta quando acontece um grande escândalo é fundamental, né, cara? Exatamente. Porque quanto antes você souber do que estão falando sobre você, seja mentira ou seja verdade, mais fácil se criar uma estratégia para responder, né?
Exatamente. Então, uma ferramenta, só essa ferramenta já faz uma diferença. Exatamente. E outra, sem contar as demandas também, né? Que eles recebem muitas e não conseguem atender. Muitos deles não têm equipe para esse tipo de atendimento. E com a ferramenta é totalmente possível, né? Simplificando, você consegue realmente responder quase 100% de todos que entram em contato, independente do nível de canal. Entendeu? Perfeito. Tá. Tem mais alguma coisa que essa ferramenta de campanha? Faltou alguma coisa a gente explorar aqui? Olha, bom, a gente pode ficar tecendo comentários sobre ela a manhã inteira, né? Mas a questão é o seguinte: quando a gente trabalha numa campanha eleitoral, a gente sabe que o jurídico é muito cobrado, tanto que os partidos investem um corpo jurídico, né, robusto nessa época, e a própria justiça determina uma área específica para atendimento, dada a celeridade necessária das decisões. Então, essa ferramenta também contribui muito por isso, porque ela pega não só o comentário, porque às vezes o comentário pode, né, ter uma linha de difamação, injúria, uma calúnia, e aí já direcionar a origem do comentário, o conteúdo disso, facilitando e otimizando o serviço do departamento jurídico também. Perfeito, cara. Legal. Exato. E tá, beleza. Eu tenho essa ferramenta para gerir minha campanha, né? Deu certo, fui eleito, tudo certo. A IA me ajudou, meus eleitores estão felizes, eu estou feliz. Agora começou para valer. Agora eu vou assumir um cargo público, seja de deputado, seja de senador, governo. Agora a gente vai ter eleição a nível de deputado estadual, federal, governadores, senador e presidente. É isso, né? Perfeito. Exato. Mas essa ferramenta vale também, é a mesma para o mandato. fosse prefeito ou vereador ou qualquer outra Exato. coisa. Né? Beleza, mas eu fui eleito agora. E, pô, vocês sabem, o cara, principalmente o cara que é novo na política, e como eu falei, eu trabalhei em Brasília, é muito difícil gerir e administrar, principalmente quando o cara é novo, porque daí, pô, tem a questão de emenda parlamentar, você mandar dinheiro para o município, aí o município não usa o dinheiro. Inclusive, nós temos uma novidade para falar sobre isso, já. Tá. Desculpa até cortar. Não, por favor. Segura essa novidade. O que vocês têm para me oferecer nesse sentido, então? Eu sou gestor, sou político, fui eleito agora para gerir o meu... Agora não é gerir a campanha, é gerir o meu mandato. Primeiro que a ferramenta ela serve tanto para o mandato também, porque não só o monitoramento das redes sociais, porém toda demanda que alguém chamar no seu WhatsApp pessoal ali, que você divulga, você vai estar tendo essa administração e essas respostas, né? Então a ferramenta serve para os dois, tanto para campanha, pré-campanha, campanha e mandato também. E é uma ferramenta contínua, né? Não seria para usar apenas um simples período, né? Inclusive, até quem se candidatou e não se elegeu pode continuar usando ela normalmente para fazer métricas, ter métricas do que está sendo falado dele, monitorar concorrências, então tem tudo isso. Aí, além disso, aí a questão da guarda do mandato que do parlamentar, né? Temos 2 produtos para ali, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta antes, que eu tenho certeza que os nossos queridos ouvintes aí, políticos, candidatos, talvez estejam se perguntando. E fiquem à vontade para não responder. Você já sabe o que eu vou perguntar. Não. Quanto custa para eu ter uma ferramenta dessa? Ou vai depender do candidato? Eu posso fazer um pacote tipo de partido para todos os candidatos, sei lá, algo do tipo? Não, são pacotes mesmo, realmente. Porque vai muito a questão de quantos concorrentes ele quer monitorar, qual quantidade de dimensões, porque tudo isso conta, sabe? Tem os planos mais básicos que seriam só atendimentos, que também são planos, porque conta muito a quantidade de atendimentos que esse candidato vai ter, né? É diferente, a pessoa tem 1.000 atendimentos mensais do que ter 100 mil. Isso tudo gera, né? Então, nós temos planos, mas não tem um fixo, sabe? Faz sentido para mim, porque até para explicar um pouco para a nossa audiência, que talvez seja mais leiga no assunto, e a gente está aqui no episódio 270 e poucos do podcast, então um pouquinho de conhecimento tem. Quando você vai usar uma IA para, por exemplo, você se clonou e ela vai estar respondendo, o custo dessa IA, via de regra, é em 1 milhão de tokens. Você paga por 1 milhão de tokens. O que é um token? Vamos simplificar aqui, por leigo. É palavras, tá? Tokens são palavras, não são, mas vamos supor que são. Então, assim, cada 1 milhão de palavras você vai pagar X, e aí vai depender do modelo que você usa, né? Exato. O modelo de IA, é ChatGPT, é Claude, não sei o quê, é uma IA mais fraca, melhor. Então, tudo isso influencia. Então, faz sentido que você não possa me dizer... Não é que não possa, mas não determinar um preço, porque o candidato também ele vai poder personalizar o modelo, né? Exatamente. Eu quero usar o modelo melhor que tem, eu quero usar o Claude Opus 4.5, ou eu quero usar um chinês
DeepSeek, que é um pouco mais em conta e me atende bem já. Uhum. Então faz sentido que o preço seja variável. Exatamente. Claro, temos pacotes, mas assim, todos eles ajustáveis, né? Igual você disse, não tem como. Eu posso Então, adequar o meu orçamento, então. Exatamente. Esse é o nosso diferencial, inclusive, né? A gente se adequa ao cliente, é diferente da pessoa que contrata a nossa ferramenta e tem que se adequar. Entende? Esse é o nosso maior diferencial, inclusive, da Gênia, né? E outro fator também é o período de uso, né? Porque tem um candidato que só quer contratar para o período de campanha, tem aquele que já quer contratar desde a pré-campanha para fazer já um alimento constante da relação dele com o cidadão, o eleitor, e depois a continuidade dele, como bem disse o Carlos, após eleito, ele fazer também esse controle, esse acompanhamento de como o eleitor está vendo a gestão dele. Isso é ótimo. Porque isso é maravilhoso. É isso que vai dar para ele prova social, isso que vai dar para ele capacidade de metrificar a qualidade do mandato dele. Hoje em dia o político fala, existe muito essa ideia de depois de eleito esquece, e isso vem justamente para romper com essa barreira. Ele vai conseguir medir a febre de como está sendo vista a imagem dele pelo eleitor, pelo cidadão. Perfeito, cara. Legal. A gente tocou no assunto de emenda parlamentar. Perfeito. Eu vou dar uma explicação breve do que é emenda parlamentar. Óbvio que você que é político provavelmente já conhece, mas às vezes a nossa audiência não. Emenda parlamentar é uma certa verba que o governo disponibiliza para deputados federais e também estaduais, e eles podem distribuir conforme a lei determina, vou construir um hospital, vou botar para a escola, vou mandar para o município para construir, fazer uma obra, etc. Né? E isso é sempre um problema, porque é muito difícil executar as emendas parlamentares. Muito. Porque existe muita regra, muito regramento. Eu sei porque, como eu falei, eu trabalhei nisso. E a gente, às vezes, não consegue. E você perde o dinheiro. O parlamentar perde porque ele tem uma cota. Né? Se eu não me engano, cada parlamentar, deputado federal, são 20 milhões por ano que ele ganha para distribuir em até 25 emendas. Tá? Então, ele pode distribuir 25, ele pode dar uma só de 20 milhões, ou ele pode dar uma de 100, não importa. O mínimo é 100. E aí, se você não executa, se ele eu passei para o município do Carlos. E o Carlos não conseguiu porque, a lei é muito chata. Acontece muito, inclusive. Acontece muito, né? É. Ele perdeu. Opa. Eu botei. Desculpa. Ele perdeu aquela cota dele e tu não conseguiu executar, tu perdeu a obra também. Exatamente. Vocês têm uma ferramenta que facilita isso? Temos duas. Então, falem, por favor. Bom, eu vou falar primeiro de uma que chama Notifica RP, que ela é o oposto. Ela é a ferramenta para o município monitorar as emendas parlamentares. Legal. Pegamos muito casos que municípios perdem, além de ser, igual você falou, é difícil executar, a notificação chega muito atrasada. Teve casos que a notificação chegou 7 horas da noite e tinha um prazo até menos de 24 horas para dar uma resposta. E nisso, e detalhe, às vezes chega no domingo, tá? E às vezes chega no domingo à noite com prazo máximo de segunda-feira, 5 horas da tarde. E às vezes não consegue cumprir esse prazo e a pessoa não... E detalhe, essa notificação, a pessoa tem que entrar dentro do sistema, que é o Transferegov, se siga uma série de roteiro para ir achar essa notificação. O que nós fizemos? Monitoramos via API toda... Enfim, vamos falar o caminho, né? Fizemos monitoramento de API e essa notificação acontece em tempo real, direto no WhatsApp. Não só do gestor do município, mas todos os responsáveis ali. Então, exemplo, saiu uma notificação, alguma alteração, automaticamente já chega no WhatsApp dele. Não, e olha que caso, e olha que coisa que aconteceu em novembro. Foi dia 14 de novembro, né? Um cliente nosso que já usa essa ferramenta, ele falou, Carlos, o sistema não está funcional. Teve acabou de vir uma atualização no Transferegov que 11h20 da manhã, agora é 1h da tarde, e não notificou para mim. Eu falei, realmente, então preciso dar uma verificada. A nossa notificação tinha chegado para ele na quarta-feira, 48 horas antes, a mesma notificação. Cara. 48 horas antes, chegou no nosso, via API, e no Transferegov 48 horas depois. Entendeu? Entendi. Olha, é muita, né, diferença. Entendi porque isso acontece mesmo, cara. Porque é por isso que, como você bem falou, existe esse sistema que o governo federal disponibiliza. Então, assim, você ganhou uma emenda, né, para construir uma ponte. Aí ela diz, para você construir, você precisa fazer uma licitação assim, cumprir essa lei e tal. Aí você manda a documentação para o governo confere. Ele tem um prazo para conferir, que geralmente levam aí 2, 3 meses, depende. Sim. Ele confere e aí ele gera um relatório que vai para esse sistema. E aí a pessoa vai lá e diz, opa, eu preciso ajustar isso, Exato. aquilo. É assim, né? Exato. Só que esse relatório cai no sistema e a pessoa não fica sabendo. Aí que entra a ferramenta. Exatamente.
Então eu vou saber antes, porque eu vou receber um alerta, e aí eu vou ter tempo hábil para ajustar. Exatamente. Cara, sem mentira, várias vezes me aconteceu, quando eu estava responsável por emenda, de eu descobrir que chegou o relatório ontem, é para amanhã. Exatamente. E não É é muito comum, e né? não é ajuste simples, não é ajuste simples de É. errou uma palavra. É ajuste de você precisa refazer os seus orçamentos. Aí você tem que mandar e-mail para as empresas, então assim, simplesmente não dá tempo, você perdeu a emenda, cara. Exatamente. E é o que acontece na maioria dos casos, né? A maioria dos casos que Então acontece. essa ferramenta, como é que é o nome? Notifica RP. Notifica Que é de RP. recursos parlamentares, né? Perfeito. É para o município Para ou o até, município, exato. mas pode ser por um órgão governamental Isso. também. Se quiser município, Qualquer mas um. qualquer órgão. Fundação, Aí, instituto. eu vou até pedir para o Henrique explicar da outra, que é a outra ponta agora, que seria do radar parlamentar. Tá. E depois que ele explicar, vai ter sentido eu falar também da nova funcionalidade que a gente está aplicando nela, que é um canal de comunicação interna entre os dois. E só mais uma coisa, o Notifica, por enquanto, ele só está notificando. Porém, a ideia do Henrique, inclusive, da gente implementar agora esse plano de ação dentro do Notifica, né? Exatamente. Porque hoje o que acontece? O Notifica RP, o Notifica RP, ele traz justamente esse comunicado, esse aviso, esse alerta, inclusive direcionando, olha, os ofícios, os documentos que serão necessários são esses, o projeto tem que atender a essa especificidade. O que nós estamos desenvolvendo já é o seguinte, inclusive suprir aqueles documentos que porventura já estiverem em sítio público, já buscá-los ou já fazer uma ação mais assertiva, mais proposital junto ao agente, né, de gestor ali, o agente público, e inclusive também auxiliando no desenvolvimento do projeto, porque isso também é um outro porém. Às vezes a notificação até é vista. E o que falta é um desenvolvimento técnico no município capaz de suprir aquela demanda e, portanto, a verba acaba sendo ignorada, né, recusada de forma tácita, justamente por falta de capacidade de preenchimento daquilo que a União está exigindo. E não raras vezes a gente vê isso acontecer em municípios, e geralmente municípios de pequeno porte, o que isso serviria muito mais para contribuir para uma melhoria de gestão, porque embora várias dessas verbas já venham direcionadas, já venham, né, rubricadas ao seu propósito, possibilitaria ao município um remanejamento de verba que ele já deveria ter destinado para aquela ação, né? Então, isso tem que ser visto pelo gestor, inclusive com uma forma de não agir de forma desidiosa, não abrir mão de receita, porque é isso que está acontecendo Que é de crime, forma né? direta, exatamente, que é crime. Não é o caso aqui de qualificá-lo nesse sentido, mas a gravidade, o resultado é semelhante, Cara, é o cidadão que sai perdendo no final, sempre. né? Porque emenda parlamentar geralmente vai para alguma coisa que realmente precisa, via de regra, vamos considerar um político honesto aí, tá fazendo tudo certinho, construir uma ponte, um hospital. O cara deixou de construir porque alguém lá na prefeitura não fez, ou não tinha capacidade técnica, na verdade, às vezes não é nem por falta de vontade, mas por falta, como você trabalhou com isso, Muito né? tempo. Você sabe como é que funciona. Exato. Eu sei como é que funciona. A gente sabe, nos municípios aí, pô, às vezes, cara, simplesmente o município não dá conta de botar alguém tecnicamente capaz de fazer. Exatamente. Então, uma ferramenta dessa, que vai fazer o trabalho para a pessoa, na verdade, cara, isso faz toda a diferença. Tu vai investir um pouquinho e você vai ganhar muito, porque você vai deixar de perder um monte de investimento. Exato, e hoje, se tu for ver o seguinte, ainda mais com o advento aí da nova lei de licitações, ao contrário do dito popular, parece que o serviço público sempre está abarrotado de gente, né? E nas prefeituras não é essa a realidade. Tem muita gente se aposentando, tem muita gente afastada, tem muita gente, tecnicamente, não responde mais ao cargo. E os cargos importantes, essenciais da administração, via de regra, eles devem ser exercidos por servidor concursado. E no concurso você vai lá, você exige nível superior, você exige uma capacitação específica. E hoje o grande problema é que a administração está se valendo muito da terceirização de mão de obra. E nela a gente sabe que a qualidade da pessoa nenhum demérito a isso, mas a qualidade dessa pessoa que vem prestar um serviço, ele vem prestar um serviço para atividade de meio, não de fim. E ela está sendo posta justamente nessa condição de atividade de fim que compromete a qualidade do setor público por falta de servidor. E com a nova lei agora, você tem que ter comissão permanente de licitação, fiscal do contrato, quer dizer, você já está assoberbando o servidor com muito mais atividades do que originalmente ele veio, né, a assumir quando do concurso. E agora, se a gente não fizer valer também a utilização de inteligência artificial, de soluções que ajudem a otimizar essas ações, vai colapsar o serviço público em pouco Perfeito. tempo.
Exato. Até a minha próxima pergunta seria nesse sentido da questão legal também, né? Então, essa ferramenta, eu não preciso me preocupar com a questão de legalidade. Ela está sempre adaptada, Não, fazendo com tudo que, certeza. se a lei atualizar, mudou a lei de licitação e Sim. tal, ela vai estar dentro disso aí. Sim, com certeza. Sempre. Sempre. Inclusive, temos especialistas terceiros que focados só nessa questão de recursos parlamentares, que ajuda com toda essa parte de assessoria, né? Fora todo o conhecimento do Henrique, né? E aí, além disso, aí depois que é o que a gente falar, agora é o lado oposto, que é outra ferramenta que a gente tem, que é justamente o que você falou, para os deputados acompanhar as emendas que eles disponibilizam, tá? Foi uma visita que eu fui com um deputado federal e ele me disse, não, eu distribuo o recurso para 200 e poucos municípios, porém eu perco muito. É igual você falou, eles não conseguem executar por vários N fatores, né? E tá, como que a gente consegue melhorar isso? Aí foi que a gente teve a ideia de fazer o oposto. Agora a gente, na hora que ele notifica, quer dizer, ele gera a emenda, notifica todos e ele consegue monitorar meio que em tempo real. E ele pode Quem cobrar o recebeu município pode dele. cobrar o município, né? Essa é a melhor delas, É. eu acho. O Notifica RP, e aí, ó, para o deputado que tá precisando ter uma boa Exatamente. relação com o seu eleitor, o que que acontece? A gente sabe que como é que Brasília funciona, e até as capitais dos estados, né? A luta do deputado, do parlamentar ali é hercúlea para trazer o máximo possível de recursos para a sua região. E por vezes eles fazem isso e fazem de forma magistral. Acontece o seguinte, ele obtém esse recurso, encaminha para suas bases e a partir dali há uma ruptura das informações. Ele não tem mais conhecimento algum do que está sendo feito com aquela verba. Com esse sistema, ele passa a ter um acompanhamento constante de que forma foi destinada a verba, que contrato que está sendo feito, em que pé está esse contrato, como é que está a execução. Ele pode agir de forma, né, deliberada na cobrança do seu agente ou do seu contato na região para que essa verba seja efetivamente utilizada e cumprido aquele propósito para qual ela se destinou, porque é isso que interessa no final, que a população tenha recebido aquilo que ela guardava. Transparência também. Exato, imagina aquela escola, aquela creche, aquele asfalto, aquela rua precisava ser reformada. O cidadão aplica essa cobrança, essa indignação para cima do parlamentar, quando na verdade o parlamentar agiu, fez, conseguiu e encaminhou. E o Só município não que a sensação do cidadão é de abandono, que isso não aconteceu, porque no meio do caminho, um agente terceiro que não vai ser cobrado e não vai ser exposto, acabou colocando tudo a perder. Perfeito, cara. Isso acontece muito, né? Os deputados ficam muito chateados, pé da Exato. cara, porque, como eu falei, ele tem a cota dele. Ele quer, muitas vezes, né, fazer o melhor pela sua região, pelo seu município. E aí o município não executa, e é óbvio, cara, imagina para o deputado fazer 1000 coisas para votar, para decidir, não tem como ele tomar conta de cada uma Exatamente. das emendas, né? Uhum. Mesmo tendo a equipe e o staff ali. Muita gente acha que político não trabalha. Cara, não estou aqui para defender político nenhum, mas assim, tendo passado um tempo em Brasília, o político não para, cara. Não O cara dorme, tá né? sempre trabalhando. O cara não tá trabalhando, ele tá no churrasco. Cara, ele tá trabalhando, ele tá fazendo campanha, ou ele tá tentando arrumar voto, ou tá tentando convencer alguém Está de alguma ouvindo o coisa. cidadão. Tá ouvindo o cidadão, cara. Ele não para. Tá? O Exatamente. político trabalha muito mais do que muita gente, né? Porque ele nunca tá lá. Cara, ele tá trabalhando. Mesmo quando ele tá na sua região, ele tá, né? Então, assim, não tem como ele acompanhar a execução disso. Então, uma ferramenta dessa, eu acho legal porque ele pode cobrar o município. Porque, vamos falar a verdade, muitas vezes é só falta de cara que é mais vadio, que tá lá na ponta, a gente sabe que tem também. Não é só falta de capacidade técnica, às vezes é falta de vontade, né? Ou, pô, o cara é do outro partido, quer prejudicar cara, esse deputado é do partido, meu oposição, então eu não quero executar. A gente sabe, infelizmente, é verdade, isso acontece, cara. Com certeza. E o cara tendo uma ferramenta dessa, possibilita mais transparência também, né? Eu imagino, tem como ele disponibilizar para o eleitor, para o cidadão, para visualizar esses dados e entender o que está acontecendo? Sem dúvida nenhuma. Ele tem acesso a isso, ele pode divulgar isso. Essa é uma informação pública. Até porque o cidadão pode obter acesso a todas as informações de repasse de verbas em sítios próprios. Uma outra questão muito importante daqui é que, além do desgaste político, ele evita o constrangimento. Porque, veja, imagine uma cena de um deputado que luta muito para conseguir verbas e, de repente, ele compra inimizades, ele acaba tendo atritos, né, para que essas verbas sejam direcionadas e, ao final do exercício fiscal, essas verbas retornam ao Tesouro.
O constrangimento dele diante de quem ele brigou tanto para conseguir essas verbas, né? Isso aqui expõe o deputado a uma situação vexatória até. E outra, fica muito mais difícil dele conseguir verbas novamente, porque mostra que a base dele é inapta no Exatamente. aproveitamento dessa. Perfeito, cara. Esse é outro ponto. Porque o município, que muitas vezes não executou a verba que ganhou, também o deputado não vai dar mais verba para ele. Exatamente. Então sai todo mundo perdendo. O deputado que não conseguiu executar lá e vai perder a sua base. Município. O município que não executou e não vai ganhar mais daquele deputado. Então, e a o população- cidadão. e o cidadão principalmente, né? Exatamente. E no frigir Então, da transparência, né? é. Porque Transparência, aquela perfeito. verba saiu com uma destinação. Se o propósito não foi alcançado, o que houve com esse dinheiro no meio do caminho? Então, essas duas ferramentas auxiliam muito nesse caso. A verdade é o seguinte, o político não precisa mais acompanhar nada, ele só precisa contratar a gênia. Deixa que a gente cuida do restante. Tá. E quem quiser pegar mais informações, obviamente eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio, como sempre. Tem o link da Gene aqui. Por que que a Gene é nosso patrocinador oficial? Então eu posso falar, não tem problema nenhum. Né? Mas esse programa é um que eu queria muito fazer para falar de política, porque esse é um ano de política, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Né? Cara, eu acho que o político que não está usando ele está perdendo dinheiro, está perdendo tempo. O cidadão merece, a Com gente certeza. merece, né, cara? A gente paga muito imposto para ser mal acolhido pelo governo. Exatamente. Na verdade, assim, eu acho que quem estava até conversando né, agora no caminho, isso é uma média meio que a gente já fez um levantamento, tem vários estudos. Quem não está utilizando inteligência artificial, simplificando, está utilizando 1/10 das funcionalidades do que alguém que utiliza. Tem noção? Porque é 1/10 de informação, entendeu? Tanto em velocidade quanto em quantidade de informações, né? É isso, Então, cara. É isso, tu falou tudo. Eu estava ouvindo um podcast que eu sempre ouço quando eu tenho tempo, e o cara tá falando assim, pô, hoje não importa quão bom você seja em alguma coisa. Eu sou muito bom tecnicamente em emenda. Ou eu sou muito bom, eu sou um puta de um advogado bom pra caramba. Alguém que é só bom, só normal, usando IA, vai ser melhor que você, que é muito bom. sem dúvida. Né? E isso vale na política também. Óbvio. Especificamente na gestão. Inclusive também, eu queria muito que o Henrique daqui a pouco já comentar sobre o PCA, que é um outro novo produto. Inclusive o Henrique ele tem bastante especialidade. Inclusive foi um produto que ele desenhou, tá? Que é o planejamento de O plano de contratação anual. plano de Isso, contratação anual. Mas só antes, deixa eu só, além dessas ferramentas e também das campanhas, seria interessante falar que a gente trabalha muito customizado também, né? Tá. A gente senta com o deputado, seja quem for, ver qual que seria a dor dele, não só a dor dele quanto do eleitor, e nisso a gente consegue desenvolver várias ferramentas e soluções para eles, tá? Então, Você algo pode dar um assim. exemplo? Eu fiz um mapeamento, é que eu não posso, eu ia até mostrar, mas eu não posso, né? Tá. Eu fiz um mapeamento de um deputado, ele queria saber onde ele teve mais votos, mas esse mapeamento estadual. Imagina, eu mapeei todas as escolas, de todas as urnas, para saber quais escolas que ele foi mais votado. Diante disso, ele sabe o bairro que ele está tendo uma boa aceitação e o outro não. Ele sabe onde que ele precisa botar mais tempo ali. Exatamente. Aí ele já cruza informação com as escolas e com os hospitais, para saber a nota das escolas, se os hospitais estão faltando leito ou não. Tudo cruzando informação naquele bairro, baseado nos votos dele. E nas emendas dele também. E aí, inclusive, ele já sabia onde atacar, por exemplo. Esse bairro, essa localização aqui, quer dizer, essa cidade precisa enviar mais emenda. Nesse bairro aqui de tal cidade, eu estou muito baixo. Eu preciso ver quem está mais forte ali para eu estudar, para eu atacar ali, entendeu? Então, são um serviço muito mais customizado, esse daí que a gente não tem como divulgar, não um SaaS da vida que você faz e vende licenças, né? Então, a gente senta com ele, mapeia todo o banco de dados, toda a informação que ele precisa. Mas, assim, são milhões e milhões e milhões de linhas mesmo ali de informação. Sim. Você imagina, a gente tem que mapear todas as urnas, tudo, e é tudo dados disponíveis, tá? O que a gente tá fazendo é nada Entendi, perfeito. e nisso e... Bem Enfim, legal. esse é um dos exemplos apenas, né? Então, mas, assim, dá pra fazer infinitas possibilidades, né? Não, bem legal, cara. Bem legal. O cara que não tá usando realmente tá perdendo muito Meu tempo. Deus. Porque isso é Meu Deus. estratégia, né? Isso influencia tudo na estratégia Total. política do cara. Pô. Exato. Entendeu? E a inteligência artificial ela vem justamente nesse ponto do desequilíbrio. Porque a gente pode pensar o seguinte, eu podia fazer isso nas eleições passadas? Podia. São dados públicos. E eu ia concluir o quê? Com BI. Agora tu imagina o Exato. trabalho, a força humana empreendida para a realização dessa atividade, quando a inteligência artificial coleta e traz essas informações em questão de minutos, e ainda
sugere, porque essa é a grande sacada da inteligência Não- artificial, o ser vivo, né? Não é só mostrar informação. Ela mostra a informação, mostra a análise e o próximo passo que você tem que tomar. Ela te dá a noção do comprometimento da tua inação e, ao mesmo tempo, ela te sugere ações que você pode estar fazendo para correção, para explorar essa brecha, né, desse momento. Enfim, é o grande assessor. É maravilhoso, cara. É maravilhoso para tudo. Bom, não é à toa que a gente tem esse programa aqui, né? Vamos falar do PCA, então, dessa outra ferramenta que vocês têm, que também para servidor público, para quem trabalha com contratação, com licitação, né, seja no governo federal, estadual, municipal. Sim. O PCA, o plano de contratação anual, todo ano ele tem, é baseado na LOA, né? Se eu não estou enganado. Daí a LOA, daí o PCA, é isso? Isso hoje já está confuso. Se é quem vem antes, o Quem ovo vem ou a antes? galinha? Mas, enfim, o cara tem que cumprir isso, né? E é difícil, né, Exato. né, Henrique? Porque você fica meio travado, né? Tá, me explica o que é a O ferramenta que de vocês. acontece? Com o advento da lei, a nova lei de licitações, a 1433, ela veio em abril de 2021. E ela deu um prazo para que todos os municípios, principalmente os municípios abaixo de 20 mil habitantes, se adequassem. Os acima disso já tinham que ter feito imediatamente, né? Em especial depois de 2023. Mas os abaixo de 20 mil habitantes têm que cumprir essa determinação até abril de 2027 agora, que é depositar todos os seus planejamentos, suas contratações pretendidas junto ao PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas. O que acontece é o seguinte, os municípios, via de regra, não têm organização quando se fala em planejamento de contratação. Quando eles, em agosto, ali, quando eles vão encaminhar o orçamento do ano seguinte para a Câmara de Vereadores, alguns, eu não vou dizer todos, né, porque lógico que tem exceção, eles simplesmente pegam as despesas do ano anterior, aplicam a correção via inflação e encaminham para a Câmara. Esse é uma forma errada, logicamente, porque você acaba, a lei orçamentária, ela não está sendo feita, né, à risca, porque você está deixando de considerar vários fatores que interferem no consumo de cidade. Por exemplo, imagina a Secretaria de Educação. Como é que eu posso manter 10, 5, 8 anos um mesmo tipo de orçamento, desconsiderando se meu público né, nas escolas aumentou, diminuiu, né, houve alguma modificação, enfim. Eu desconsidero isso, só vou colocando inflação? Não existe. E com isso, você tem um comprometimento do resultado, porque geralmente ou você tem um excedente, ou você tem falta dos insumos que você está pretendendo ali. Mas o que acontece nesse momento? A gente tem que encaminhar a LOA e isso tem que ter sido feito um planejamento adequado daquilo que eu pretendo contratar. Hoje em dia, o PCA está sendo tratado como uma mera formalidade, e quando na verdade ele é uma grande ferramenta de gestão. Imagina você, gestor, que pega um planejamento anual do ano seguinte, pode até ser feito do mesmo, caso você ainda não tenha. Você tem um mapeamento na tua frente. E não raras vezes o município tem uma frustração parcial de receita em algum momento. O secretário e o prefeito, com esse mapeamento todo, eles conseguem manter as contratações necessárias, emergenciais, enfim, e deixar afastada aquela supérflua. Eu já me deparei com municípios que gastou centenas de milhares de reais em festiva, com palanque, shows, e em sequência tinha uma contratação necessária e já não tinha mais verba, porque a contratação vinha numa ordem cronológica. Sem o mapeamento, você não enxerga adiante, você não enxerga à frente. E aí você acaba abusando muito das contratações emergenciais, tornando o teu setor de contratos e licitação aquele que vive na ilegalidade, vive buscando justificativa para Colocando depois... na reta, deixando o seu na Para reta. comprovar para o Tribunal de Contas qual é a emergência que eu tive nesse fato. A emergência foi desorganização. E é isso que o PCA vem para o Planeja Gênia, né, que é o nosso produto. Ele vem para acabar, para trazer essa organização, essa previsibilidade e essa grande ferramenta de gestão que o gestor pode fazer uso e deve. Cara, honestamente, isso deveria ser obrigatório. E é. Pior que é, né? Pior que é. Só que assim, o que acontece, que você falou, né, Henrique, que os municípios fazem para cumprir a tabela. Eu preciso botar lá, ele copia do ano passado, bota aqui. Mas, cara, a despesa que eu tive ano passado não é a que eu preciso desse ano. Com certeza. E você fica engessado, daí você vai ter que fazer a contratação emergencial, aí você não tem controle. E o dinheiro público se vai. Tem um estudo que eu vi recentemente, muito, muito interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, que ele aponta o seguinte, que a má administração
ela causa mais prejuízo para o cidadão do que a roubo, do que político que desvia dinheiro, desvia verba, qualquer coisa do tipo. A má administração, só que não é um pouco mais. Sabe aquele negócio que a gente tem a impressão assim, antigamente tinha muito, ele rouba, mas faz. Ele rouba, mas Bordão faz. do Maluf. Só que o pior é que é verdade, cara. O estudo mostra isso, que tem o cara que desviou verba mas trabalhou bem, e eu não tô de forma alguma dizendo que isso é certo, o certo seria não nenhum nem outro, né? Mas o cara que desviou verba, mas aplicou bem o seu dinheiro administrativamente, ele causa menos prejuízo para o cidadão do que Sim. o cara que roubou, que o cara que não roubou, mas Com fez uma certeza. péssima administração. Exato. E o PCA é uma das principais ferramentas da administração. E ainda tem um outro fator que é sensacional, que é o seguinte: a partir do momento que você tem previsibilidade das contratações, você dá publicidade a elas. Esse é o princípio do PNCP. E, principalmente, você consegue trazer com que as empresas do teu município conheçam as suas pretensões. Elas podem se preparar para tentar atender o seu próprio município. O FMI já promoveu um estudo onde indica que é o seguinte: cada real que o município gasta contratando uma empresa da sua cidade, da sua região, mantém 70 centavos girando dentro da economia do município. Olha só, cara. Então, tu imagina, cada 10 milhões, 7 milhões permanecem girando dentro da economia ao invés de ir para qualquer outra cidade, qualquer outro estado, como muitas vezes acontece hoje. E isso facilita muito que o município faça a aplicação efetiva da Lei Complementar 123 de 2006, lá da micro e pequena empresa. Basta que ele faça as alterações legislativas de modo que ele possa privilegiar as contratações das empresas MEI e empresas de pequeno porte do seu município. E com isso, ainda auxiliar no fomento da atividade, na geração de emprego, no aumento do tributo, da arrecadação, enfim. É uma ferramenta de gestão sem igual. Perfeito, cara. Tem um outro estudo, você estava falando desse, que o dinheiro fica no município. Você sabe que eu sou bombeiro, né? Nas minhas horas vagas eu sou bombeiro, digamos assim. Tenho mestrado em defesa civil. E tem um estudo muito legal que diz que cada R$ 1 investido em prevenção, seja ela na área de saúde, seja ela na área de desastres, segurança pública, você economiza 7 depois. Ou seja, quando Com certeza. acontecer o negócio. Né? Mais uma vez, por que eu estou falando isso? O que tem a ver? Porque o PCA, você consegue trabalhar isso. Né? Quando você tem planejamento e você coloca... Cara, você está investindo em prevenção, você está economizando 7 no futuro. Né? Exato. E mais uma vez, transparência para o cidadão. Exato. Né? Que eu acho que é o principal, né, cara? A gente está aqui, a gente quer cidadão, a gente quer um governo melhor, cara. A gente quer que pare essa roubalheira, a gente quer bons investimentos, não dá mais. Transparência. Transparência. Inclusive, com a inteligência artificial, a questão da transparência ajuda demais, demais, e o tempo todo. É de uma forma simples que hoje em dia o cidadão consegue monitorar. Diferente de você ir lá num portal e procurar uma Total. tonelada de informação. Não, é difícil Agora, pra caramba o cara, portal. Exatamente. Vocês viram aquele caso a gente já falou no programa algumas vezes, na Albânia, eles colocaram uma Eu vi. ministra de IA, Aham. e ela é só De para compras. cuidar das licitações. Só Exatamente. licitações, só para averiguar. Exatamente. Vocês têm alguma ferramenta nesse sentido e dá para criar? O primeiro passo é o PCA, não adianta. Tá. Você tem que ter uma organização, um planejamento. De resto, o que acontece? Aí teríamos que verificar as questões legais, né, justamente daquilo que pode ser, e também a questão do interesse político, né? Porque a gente sabe muito bem que as contratações no setor público, eles não são somente as contratações legais, mas são contratações que são sensíveis, né, de acordo com o interesse da sociedade, a necessidade da população em determinado momento. Logicamente, eu não vejo, hoje em dia, a gente não pode dizer que existe limitação na IA, né? Cada dia ela nos surpreende com uma nova funcionalidade, uma nova condição. Eu não digo nem criar uma ministra, tá? Uhum. Não vou, mas assim, uma ferramenta, eu sou político, eu quero, ou sou gestor do município, prefeito, seja o que for, eu quero uma IA para analisar os meus processos licitatórios, para ver não. se está dentro da lei. Não, inclusive a gente já até fez, inclusive, essa daí. Já fez, Olha várias. A ideia era fazer uma ferramenta SaaS, perdão, a gente fez meio que customizado mesmo, realmente. Ajuda a criar toda a parte da documentação da licitação e também analisar. Sem dúvida, até porque o que a gente precisaria para isso seria o seguinte, que o município tivesse um almoxarifado central, para aquilo que é físico, né?
E também é o seguinte, que as metrificações, aquilo que o município faz, atinge o resultado do serviço, por exemplo, eles tivessem algum registro em algum momento do alcance ou não do resultado do propósito para qual ele foi contratado. Porque aí, assim, aí a IA consegue avançar, inclusive analisando se aquilo ali está sendo atendido ou não, sugerindo, agindo já de forma proativa, né? Não mais responsiva. Legal. Vocês têm mais alguma ferramenta para gestão pública? Que, assim, eu não tô. Porque eu entendo, vocês personalizam. Sim, O que o exato. cara precisar, basicamente, a Gênia faz. Né? Isso é muito legal. Mas das que vocês já têm estudos, tá meio pré-pronta, digamos assim, para oferecer. Olha, a questão de atendimento e gestão de demanda, apesar de ser algo meio que muita gente já oferece, o nosso está bem diferenciado em questão de órgão público, né? Porque acontece, é muito questão da segurança, né? Você sabe, Claro. quando a gente fala de inteligência artificial, não é simplesmente, igual eu falei no outro programa, colocar um prompt ali, um token e pronto, cria uma IA. Não, é bem complexo, é um negócio muito mais avançado do que isso. E a gente conseguiu estruturar de uma forma que, além de ter seguro, ela, um exemplo, no atendimento ao cidadão, ela tanto interpreta áudio, como texto, como vídeo, como imagem, localização, que é uma coisa que nos pediram, que a gente sugeriu. Um exemplo, eu passei na rua, nossa, tem um buraco aqui, preciso reclamar. Antigamente você tinha que ir lá, falar, que rua que é? Tal. Não, manda a localização via WhatsApp. Automaticamente, ela já identifica onde é aquela localização e notifica a secretaria certa e é a pessoa certa que cuida daquela área, entendeu? Vamos supor, uma pessoa que ela envia um áudio, tem dificuldade de escrever por algum motivo, enfim. Ela entende que é um áudio e responde o cidadão em áudio, tá? Além disso, imagem, texto. Então, a nossa, é igual eu te falei, não só questão de criar uma IA, é questão de ela ter toda a segurança e o treinamento para ela responder realmente conforme a necessidade, tá? E da forma que o prefeito queira, entende? Perfeito. Então, igual isso, além da segurança, o nosso é totalmente avançado essa parte de atendimento. E claro que serve não só por WhatsApp, quanto por telefone também. A IA de atendimento ao telefone está excelente. Inclusive, fizemos um trabalho agora em janeiro, não posso também divulgar, é um cliente que assim, ele tem muita demanda em janeiro. Eu sei que no total foi em média 8 mil ligações que ele atendeu em janeiro. 8 mil. Foi 75 mil solicitações via API que ela fez. Eu já puxei todo o relatório. A quantidade de minutos eu não fechou o mês ainda, tá? Explica para o nosso público leigo, por favor, Carlos, o que isso significa 75 mil APIs, chamadas de API? Há um exemplo. Você liga para uma empresa. Uma atendente vai te atender normalmente, né? Você precisa fazer uma consulta. O que ela tem que fazer? Consultar alguma coisa em algum sistema em um banco de dados. Isso seria uma consulta, tá? Um exemplo, qual o seu CPF? Então, na hora que ela busca o CPF, é uma consulta via API. Então, busca no banco de dados para retornar a informação conforme vier. Entendeu? Agora, você imagina. Então, em média, de 8 mil ligações, foi em média 75 mil. Então, praticamente, cada ligação, ela fazia 10 consultas em banco de dados, simultâneo. Agora, você imagina. Quantas pessoas ele não teria para conseguir atender isso? Sim, E sabe o que o cliente falou? Cara, não é nem questão disso. Ele falou, o melhor de tudo é o quê? Não perde o humor, não fica estressado, e eu consigo ter métrica. Não vai te processar. E eu não consigo ter métrica. Ele veio e falou, eu consigo ter métrica. Eu preciso saber o tempo de atendimento, como está o nível de satisfação das pessoas, sabe? Então, é um negócio assim, excelente. Agora, imagine isso para órgão público, onde praticamente dificilmente tem essa estrutura para ser Não tipo de tem, cara. atendimento. Não tem, né? Não tem. O órgão público tem uma ouvidoria que às vezes tem um cara lá, tu Exato. liga, ninguém atende, é e-mail, não te responde. Então, assim, precisa. Nós temos Exatamente. ainda, nós logicamente não vamos antecipar aqui, mas nós também estamos já em desenvolvimento e estudo de novos produtos do setor público, sim, que envolve também desburocratização e vários outros potenciais ferramentas para as dores que a gente sabe que são comuns para o setor público e principalmente para o cidadão. O que acontece hoje é que nós temos, eu estou mais centrado na parte pública, né, da empresa, e eu estou correndo atrás, porque hoje nós temos 4 ou 5 produtos do setor público, mas temos 32 produtos do setor privado, né, corporativo, e eu tenho que alcançar esse número, fazer um equilíbrio. Não chega, não. Ele me mata aqui do outro lado, mas é isso aí. Então... Entendi, cara, legal. Tá, quem quiser tem... Bom, o link tá aqui. Eu vou deixar o QR Code na tela também, para quem quiser. Só aponta sua câmera para o QR Code, você já vai entrar em contato direto. No site da Gênia, genia.tech. Tá aqui, Grupo Gênia. grupogenia.tech.br. TSH, né? Tá? Quero agradecer a presença de vocês aqui, Henrique, Carlos.
a vocês. Eu acho que o programa foi incrível, cara. Gosto do tema, gosto do assunto. Eu falei, fiz a brincadeira, mas é um assunto polêmico, geralmente. Sim, Mas a sim. gente conseguiu, acho que, fugir, porque a gente não tá. Aqui não tem partido. Qualquer partido, Vamos. qualquer lado, qualquer ideologia pode e deve utilizar a IA, né? Na verdade, o intuito da gênero, nossa ferramenta é pro cidadão, né? É pro cidadão, exatamente. Perfeito, cara. Gostei. Boa. Isso deveria ser o slogan. Pô, tá vendo, Henrique? Verdade, aí, ó. Nossas ferramentas são para o cidadão. O cidadão tem que. Boa, cidadão, cobra então os políticos, vocês, para É contratar a verdade, gênero. é verdade, cara. O cidadão tem que cobrar mais. A gente não cobra. Os políticos são porque a gente não cobra. A gente deveria cobrar mais, tá? Henrique, obrigado, cara. Obrigado pela tua Imagina, eu experiência. Pô, foi muito legal ter o teu conhecimento aqui compartilhado com a nossa audiência. Você que está aí ouvindo, que assistiu até aqui, segue este canal. A gente precisa muito do seu like. Se você está ouvindo no Spotify, sabe que nós somos o maior canal tech do Spotify. Então dê 5 estrelinhas, segue e recomende, porque isso faz toda a diferença para a gente, tá? Se inscreve aí. A gente fala sobre tudo quanto é coisa de IA, não só sobre o serviço público. A Gênia já esteve aqui até falando dos serviços para instituições privadas que vocês fazem. Exato. Logo estarão de novo para trazer mais novidades aí. Com certeza. Você pode dar um Precisamos de mais spoiler? Nossa, olha, é até difícil, porque a gente tá com muita novidade, né, Henrique? Mas assim, muita mesmo. Legal. Graças a Deus, estamos quase expandindo já para outro país. Né? Olha só, cara. Esse legal. ano eu acho que nós já vamos. Sabe que a gente tem uma audiência grande em Portugal, cara? Tem muitos portugueses que ouvem este programa. Legal. Então, talvez até porque o idioma facilite, obviamente, pode né? ser, exato. Mas eu quero mandar um abraço aí pro pessoal de Portugal, que às vezes nesses dias o Nino me mandou um e-mail também, diretamente lá de Lisboa. Obrigado. Obrigado para vocês, a nossa audiência portuguesa, vocês são incríveis. Um beijo. Show. E daí, já é um mercado para vocês entrarem. Aí, tá vendo? Com certeza. Cara, valeu. Eu que Audiência, agradeço. um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem à vontade para despedir da nossa audiência, pessoal. Agradeço a Beleza, oportunidade, eu que sempre à disposição para vir outras vezes, trazendo novidades e abordando mais sobre o tema. E um abraço para todo mundo aí que nos acompanha, que Exatamente. nos assistiu ao vivo e Em gravado. tempo real. Em tempo real, melhor Exatamente, dizendo. E aos deputados, presta atenção, o momento é agora. Exatamente, é isso. Entre em contato lá, tire todas as dúvidas, marque uma consulta personalizada. Tanto aqui em Florianópolis ou em São Paulo, nós temos equipe para atender. Vai aonde onde precisar. for, exatamente. Se você não estiver usando, meu caro deputado, meu caro candidato, o seu concorrente vai estar. Pode ter certeza. Com certeza. Pode ter certeza. Tá bom? Valeu, galera. Um beijo Valeu. e até a próxima. Até a próxima. Show.